Olá pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Ramon, tarólogo, professor de tarô e baralho cigano. Vamos iniciar então mais uma transmissão ao vivo hoje, né, uma live exclusiva, que eu vou trazer aqui um tema muito elucidativo. Se baralho cigano é destino ou livre-arbítrio? Aproveitando o engajamento, também vou enfatizar aqui algumas lacunas do assunto para que esse assunto fique bem explicativo, para que possa sanar algumas dúvidas de algumas pessoas que também me perguntam sobre o assunto. Olha lá, vou cumprimentando o pessoal que está chegando, né? Primeiramente, boa noite a todos. A Gerlânia, boa noite. Joana, boa noite. Milena, boa noite. Douglas, boa noite, Douglas. Tudo bem? Pessoal, peço a vocês aí que compartilhem, tá? Compartilhem a live. Vamos interagindo aqui. Curte para estar ajudando também na divulgação, tá? Olha lá, Andréia, sempre presente nas lives. Boa noite. Então, hoje, pessoal, vamos tratar desse assunto. Se baralho cigano, né? Se baralho cigano é destino, se é livre-arbítrio. Vamos então trazer essa elucidação, né? Enfatizar esse termo, ou melhor dizendo, esses termos. Vamos então começar de uma maneira um pouco mais poética o tema, e depois vamos desenvolver aí o assunto. Olha lá, Sandra, boa noite. Joana, boa noite. Gerlaine Brito, boa noite. O Sol, ele não se esforça para brilhar, ele apenas brilha. Então o Sol não tem livre arbítrio, ele apenas brilha, ele apenas cumpre a sua função divinal, ou seja, que é da natureza dele próprio. As estrelas não se esforçam para refletir seu brilho, apenas brilham. A lua mística e mágica não se esforça para nascer, apenas nasce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. É inerente à natureza dos peixes nadar. Inclusive, animal, todo animal ele não é dotado de livre-arbítrio. Ou seja, ele vive o que ele tem que viver. Vamos usar um exemplo da natureza. O galo, como ele canta em um horário certinho, né? Ele não tem relógio, não tem nada, ele simplesmente canta. Então os animais, diferente de nós, os animais não têm livre-arbítrio. Agora já o ser humano tem uma certa porcentagem de livre-arbítrio. Mas vamos chegar lá, tá? Vamos elucidar esse tema mais para frente. Mas os peixes não se esforçam para nadar, apenas nadam. É próprio da sua natureza. As flores não se esforçam para nascer, apenas desabrocham. Então, é da natureza das flores o seu desabrochar. Então, tá vendo que
Para a natureza não tem tanto livre-arbítrio, mas para o ser humano e no baralho cigano vamos chegar lá. Vamos elucidar esse tema, né? Eu peço a vocês tenham paciência. Outra questão também, a morte. Ou seja, temos o livre-arbítrio até certo ponto da nossa morte. Podemos evitar, de certa forma, envolvimento de um caminho errado, etc. Mas a morte ela é para todos. Até grandes avatares, grandes mestres da humanidade, eles foram, né, passaram pela morte. Até mesmo um deles, Buda. Né? Tem um exemplo mais melhor de que Buda. Né? Um ícone mediúnico aqui do Brasil, né, e do mundo foi o Chico Xavier. Ele também teve que passar pela morte. Então, independente da exorbitância mediúnica que Chico Xavier tinha, também não foi capaz, né, de ausentar a morte. Então, todos nós vamos passar por ela também. Portanto, não controlamos o tempo, né, os temporais, mas controlamos grande parte da nossa vida. Isso eu posso te garantir, eu vou explicar, eu vou pegar como lição aqui a carta dos caminhos como o nosso livre-arbítrio, como as nossas escolhas que temos que fazer ao longo da vida, ou seja, as nossas tomadas de decisões. E a estrela eu vou marcar como o nosso destino. Vou só ver aqui os comentários. Antônio, boa noite. Pessoal, não estou respondendo perguntas, tá? De cartas. Hoje a Lá vai falar do tema, tá? Destino ou livre-arbítrio. Como que se encaixa dentro da ótica do baralho cigano, tá? Então hoje a live é exclusivamente em relação a isso, tá? Mas enfim, então os caminhos eu vou marcar aqui como livre-arbítrio e a estrela como destino. Vamos lá. Bem, a gente sabe que a escolha ela é livre. Ou seja, você pode fazer boas e más escolhas na vida. Mas a colheita das escolhas é obrigatória, tá? Olá, Andréia Barbosas, boa noite, Nisa. Ou seja, a escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas, se formos enfatizar esse tema mais a fundo, tem algumas coisas na nossa vida, algumas situações que não temos muito livre-arbítrio. Exemplo, que livre-arbítrio você tem de uma bala perdida? Que livre-arbítrio você tem de nascer paraplégico? Que livre-arbítrio você tem de um ataque cardíaco, né? Ou morrer de uma doença crônica? Muitas vezes não temos esse tipo de livre-arbítrio. Olá, Nara, boa noite. Muitas vezes não temos esse tipo de livre-arbítrio. Mas em determinadas ocasiões da vida, em determinadas circunstâncias, temos muito livre-arbítrio. Vamos usar um exemplo. Você não controla o tempo, caso você queira viajar de avião. Mas, se você não chegar no horário exato do voo, se você não fazer a escolha de chegar no exato horário do voo, provavelmente você vai perder o voo. Vamos usar um exemplo. Vamos se dizer que você... um exemplo simplório, para facilitar aqui a didática. Vamos usar um exemplo que você pretende tirar carteira, está lá na autoescola, etc. Ok, você teve o livre-arbítrio de escolher, de ir lá, fazer as aulas. Mas caso você não estude, você fazer a escolha de não estudar, você não vai passar, você provavelmente vai ser reprovada ou reprovado.
Isso é fato. Então, essa questão de destino e livre-arbítrio tem que pesar na balança, ou seja, olhar de uma forma imparcial, não levar muitas vezes de uma forma um tanto, me fugiu a palavra, mas de um tanto ao pé da letra. Não podemos levar 100% ao pé da letra, porque eu creio que todos nós temos um predestino, mas esse predestino, de acordo com as nossas escolhas, pode de fato melhorar. Segundo a doutrina espírita, né, dentro de uma ótica de Allan Kardec, exemplo, se é para acontecer um acidente contigo nessa vida, um acidente de carro, vamos dizer que através desse acidente você pode perder a vida, mas se você, antes desse acidente acontecer, em tal data que está predestinado, se você passa a ter boas ações, de repente passa a ajudar outras pessoas, ou seja, passa a fazer boas ações, tornando a pessoa boa, você vai adquirir bons débitos. Esse acidente que era para acontecer com você e você de repente perder a vida, vai ser um acidente menor. De repente você tem um acidente e machuca um pouco a perna, ou nem tem esse acidente, né? Então tá vendo que tem várias visões desse assunto. Uma visão também dos celtas, dos druidas, né, uma visão de destino, eles acreditam que temos 30% de livre-arbítrio, temos 30% de destino, que temos 30% de destino, e temos 9% do que Deus reserva para nós, e 1% é o caos, a energia destrutiva que vem de alguma forma para construir. Entende? Então, esse conceito de destino e livre-arbítrio é bem amplo. Então, não dá para simplesmente dizer que um ou outro está correto. Tem que olhar esse conceito de uma forma imparcial, ponderar os dois lados. Vamos usar um exemplo. Que livre-arbítrio você tem diante de uma demissão, mas outras coisas na vida você tem um determinado livre-arbítrio. Ou seja, vamos usar um exemplo. Você tem uma determinada profissão, mas se você não se esforçar nessa profissão, se você não fazer boas escolhas, se desempenhar, desenvolver método, você não vai colher bons frutos. Provavelmente você vai estagnar. Então, isso é uma ação de boas escolhas. Porque a ideia de destino está muito associada a uma ideia de sorte. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, que é se eu não me engano, não é Sartre, mas o Sartre fala muito dessa frase, né? Que sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, um pianista, para ele aprender a tocar bem piano, é anos e anos para ele aprender a tocar piano. Vamos dizer que ele toca piano há 12 anos. 12 anos tocando piano. Aí simplesmente as pessoas olham para ele, nossa, mas que talento, você é muito talentoso. Mas o talento dele, que é adquirido, é fruto de um extremo esforço. Ou seja, se ele não tivesse se esforçado, se desempenhado durante esses 12 anos, esse talento se esvaía. Ou seja, esse talento não era válido. Então, as pessoas se apegam muito nessa ideia de destino e isso acaba sendo um tanto perigoso. O porquê que eu quero dizer aqui desse perigoso? As pessoas, eu vim assim, eu não posso mudar porque meu destino é viver assim. Não é bem assim. A pessoa ela pode ser melhor do que ela veio para ser. Ou seja, o ser humano ele não é um ser perfeito, mas ele é um candidato à perfeição. A palavra perfeito, de perfectio do latim, é perfeito até o fim. Então o ser humano ele está em constante construção.
ou seja, em constante perfeição. Isso é um exemplo de usar aqui igual Cristo. Nem Cristo é perfeito, ele está em constante evolução. Um grande avatar que veio aqui à Terra, ele não é 100% perfeito, né? Ele ainda está em evolução. E ele, como ele disse, eu não lembro bem, mas sois como vós, né? O que ele quis dizer é que todo mundo pode chegar a uma certa iluminação. Ninguém é perfeito, mas se a pessoa fazer boas escolhas, ela de alguma forma ela vai ter boas ações na vida. E tem uma ideia também dessa questão de destino de karma. Ah, meu karma é esse, meu karma é assim e assado. Tá, ok. A palavra karma do sânscrito quer dizer ação. Lógico que acumulamos créditos e débitos de outras encarnações, mas não podemos simplesmente nos limitar a isso. Um exemplo também, igual a carta da estrela aqui, nos remete muito à astrologia, né? Já que estamos falando de astrologia, vamos pegar aqui um exemplo também. A astrologia é oriunda da Mesopotâmia, entre o rio Frates ali e o rio Tigre, ali onde era o Iraque, para aqueles lados ali do Oriente. Tá. Antigamente, em um tempo antiquado, realmente o destino existia com 100%. A astrologia, ela era destinada a reis e sacerdócios. Então, o que os astrólogos falavam, de fato acontecia. Na época de Jesus também acontecia, mas hoje os tempos são outros. A era é outra. Então, com o passar do tempo, no nosso tempo contemporâneo, temos mais livre-arbítrio do que antigamente. Em um tempo antiquado não tínhamos tanto livre-arbítrio. Era realmente o destino. E os gregos, né, os astrólogos também, na antiguidade, foram um dos primeiros astrólogos, né, a fazer as cartas natais, fazer o horóscopo, né, aquele que surge a carta natal, diziam desde a antiguidade. Eles trouxeram um pensamento um pouco mais racional e aproximou um pouquinho do livre-arbítrio. Os gregos diziam: ah, a astrologia ela inclina, mas não impõe. Então, a própria astrologia, que é uma ciência milenar, apesar de, pela ciência contemporânea, ser vista como algo empírico, mas é uma ciência milenar, é mãe da astronomia, propriamente dita. Mas a astrologia, perdão, ela nos fala isso, que não somos escravos do nosso destino. Ou seja, os astros, eles inclinam, mas não impõem. Então você está sujeito a erro, mas você pode mudar. Vamos usar um exemplo. A palavra pecado significa errar o alvo. Tem um exemplo melhor que esse? Significa errar o alvo. Então, o que acontece? É errando que se aprende. Essa visão cristã de pecado, etc., não tem nada contra, mas é errando que se aprende. Todo ser humano está sujeito a erros. E são através dos erros que você cresce. É errando que se aprende. Se você só acertar tudo, você não vai aprender nada. Entende? Então, usando esses termos para ficar mais fácil, né? A didática e o aprendizado. Para simplificar, né? Então, vamos usar um exemplo, pegando essa caneta. Aqui está o começo da vida, aqui está o fim, né? A vida e a pós-morte. Só que os dois princípios são antagônicos um ao outro, alfa e ômega. Princípio e fim são os mesmos. Ou seja, uma ação termina e outra começa. Ou seja, um novo ciclo. Então a morte não é o final, é apenas um novo começo de uma cápsula, né, desse corpo humano que vai se decompor, isso vai acontecer com todos nós, e vai partir para outras realidades, né, usando melhor a expressão para ficar mais fácil o entendimento. Ou seja, aí partirá para outras realidades. Mas como eu citei anteriormente, a colheita é livre.
quer dizer, perdão, a colheita livre não. A escolha é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, essa ideia também de livre-arbítrio, devemos ter um bom entendimento disso, de fazer boas escolhas. Porque você pode ter o direito de escolher, mas as consequências, de repente, pode vir de um jeito que você não goste. Então, tem essa visão também. Pessoal, eu venho interagindo aqui com vocês, né, enquanto a gente vai conversando. Peço a vocês compartilhem a live, curte para estar ajudando a divulgação. Vamos lá, deixa eu ver nos comentários aqui. Karina, boa noite. Cristiane Freitas, boa noite, Cristiane. Laura Borges, boa noite, Lara. Quero ouvir não, né? Eu quero ver o comentário de vocês. Vocês estão acompanhando aí o raciocínio, estão entendendo? Só para vocês compartilhem a live, compartilha, curte para estar ajudando a divulgação e deixe comentário aí para que possamos interagir, né? Porque não é as respostas que mudam, não são as perguntas. Então, estou abrindo aqui a pergunta, quem quiser perguntar, mas enquanto isso eu vou falando aqui também. Tá, eu vou interagindo aqui com vocês. Olha lá, o Wilson chegou, boa noite, Wilson. Eu peço desculpa a vocês, de repente vocês podem estar ouvindo alguns sons externos, mas é porque é cachorro de vizinha, etc. Mas vamos focar aqui no conteúdo, né? De repente também é um horário que eu estou gravando, né? Mas enfim. Mas o ponto que eu quero chegar aqui também, né, de destino e livre-arbítrio, é uma visão, assim, o ponto que eu quero chegar, eu falei tantas coisas para chegar nesse ponto, é uma visão tanto errônea que as pessoas, assim, pela desinformação também, né, e do que é se apresentado por aí, de essa ideia de destino, porque a pessoa chega até um cartomante, um tarólogo, de repente um astrólogo, e tem aquela esperança que a vida dela naquele dia vai ser revelada, e ela vai casar com um príncipe encantado, de olhos azuis, e tal data vai acontecer assim, assim, assado. Então essa ideia de destino, ela é um tanto perigosa nesse ponto. Ou seja, porque temos que dar o direito da pessoa também escolher. E a diferença de um mestre e um discípulo é uma só. A diferença de um mestre de verdade é que o mestre ele não é ele não interfere na vida de ninguém, ele não adquire karma lá. Cris, boa noite, quero saber se vou conseguir passar na prova do OAB. Então, eu não estou fazendo esse tipo de pergunta, tá? Não estou respondendo esse tipo de coisa. O que eu estou falando aqui é exclusivamente, estou explicando o conceito de livre-arbítrio e destino do Bala Cigana. Laura, estou tentando entender, mas vai chegar lá, Laura, né? Vai chegar no entendimento, sim. Enfim. Mas o que eu quero dizer é essa questão de baralho cigana, de livre-arbítrio, é um. Assim, eu acredito que certas coisas têm um certo destino ali, mas não como na antiguidade, tá? Não como na antiguidade. Hoje temos muito mais livre-arbítrio do que destino. Não é igual antigamente, porque entramos na era do iluminismo, né? do racionalismo. Não é, os tempos não são como de antigamente. Então temos que olhar por essa ótica. Então o baralho cigano ali é livre-arbítrio, é um pouco também de destino, mas não aquele destino que vai prever a vida inteira da pessoa, não. Tá? Pode prever um futuro próximo, de repente até 6 meses, etc. Mas isso acontece, essa visão de as pessoas ver um cartomante como uma pessoa, né, que vai prever o futuro dela inteira, aquela história toda.
Isso se deve, de alguma forma, à desinformação, né? De como a informação é distribuída. Mas na prática não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Então, dando essa explicação aqui para ficar claro esse assunto. Vamos usar um exemplo. O médico ele pode até ter o destino de ser médico, ok? Mas ele tem um livre-arbítrio para decidir se realmente ele vai querer estudar medicina. E aí? Como que fica essa história? Então, estão compreendendo como o assunto é um pouco assim delicado de abordar? Então, eu estou abordando aqui de uma forma imparcial. Exemplo, principalmente nas consultas, a pessoa ela tem que orientar o seu consulente da seguinte forma: eu vou conseguir essa pessoa na minha vida, etc. Eu devo ficar com essa pessoa ou devo partir para outra? Você tem que deixar a escolha do seu consulente nas mãos dele. Você não pode decidir por ele, porque você vai estar comprando karma para você. Ou seja, você pode dizer assim, olha, as cartas estão mostrando assim assado. É por esse caminho que as cartas estão mostrando para você seguir. Mas você não deve falar para a pessoa seguir aquele caminho. Você tem que deixar que ela siga aquele caminho. Contando uma pequena história, existia um sábio numa antiga vila da Grécia, sábio este, porque todas as perguntas que foram feitas a ele até esse dia, ele soube responder. Dois adolescentes, um olhando para o outro, um disse da seguinte forma: eu já sei como eu vou enganar esse sábio. O outro disse: mas como você vai enganar esse sábio? Ele disse: eu vou pegar um pequeno passarinho, vou colocar entre as minhas mãos. Se ele falar que o passarinho está vivo, eu vou espremer o passarinho na minha mão, o passarinho vai cair morto. Se ele falar que o passarinho está morto, eu vou abrir a mão, o passarinho vai voar. O jovem pega o passarinho, coloca entre as suas mãos e pergunta o sábio: sábio, o passarinho está vivo ou está morto? O sábio olha para o jovem calmamente e diz: meu jovem, a resposta está em suas mãos. Então, as decisões da sua vida sempre esteve e sempre estará em suas mãos. Não deve responsabilizar o astrólogo, o tarólogo, seja lá o pai de santo, não. A pessoa vai te aconselhar a fazer aquela determinada situação, mas a última palavra é sua. Ou seja, o caminho é seu. Ninguém pode carregar a cruz para ninguém. Ou seja, podemos carregar até certo ponto, mas a pessoa tem que caminhar. Estão entendendo? Então é um pouco delicado, né? Eu estou estudando esse tema para ficar bem explicativo lá. A Sandra, boa noite. Não, Sandra, não estou respondendo perguntas desse assunto aí. A live hoje ela se trata exclusivamente do tema se baralho cigano é destino ou livre-arbítrio. Trata exclusivamente disso, tá? Então não é para responder esse tipo de pergunta, tá bom? Olá, Fabiana, boa noite. Olá, Sueli, boa noite, Sueli, bem-vinda à live. Pessoal, peço a vocês compartilhem, tá? Compartilhem, curte para estar ajudando a divulgação. Então, voltando ao assunto, temos mais livre-arbítrio, né, na era que vivemos de que destino. Olha lá, Luana Borges da Silva, muito bom. Já estou entendendo legal, que bacana. Então vamos lá, pessoal. Então, assim, tem várias visões desse tema, né? Uma, um segmento contemporâneo, que é a própria física quântica, que se diz
porque o ser humano, ele é um co-criador da sua própria realidade. Então ele pode ser o que ele quiser. Em partes, né, eu não concordo 100% com isso, mas tem um fundo de verdade aí. Sinal que não somos escravo do nosso destino. Exemplo, você não escolhe muitas vezes tem coisas que são destinadas, predestinadas. A família que você veio, a língua que você fala, o país que você nasceu. Mas isso não impede você de aprender a falar outra língua, de você morar em outro país. Então é fruto de escolhas. Então, de certa forma, como eu citei anteriormente, né, a questão da morte, né, não conseguimos impedir ela quando ela tem que chegar, mas se tivermos uma boa se você tiver uma boa alimentação, se você praticar exercício físico, eu garanto a você que tudo indica que você terá mais anos de vida. Diferente se você ter uma alimentação tóxica, de você se afundar no alcoolismo, se afundar nas drogas. Provavelmente você vai viver menos. Isso é fato. Aí não vale a pena culpar o destino. Aí é uma escolha, uma consequência tua. Então é um fato de se pensar, né? Como eu citei. Porque não controlamos tudo, mas controlamos grande parte. Ou seja, você é sócio majoritário da sua existência, grande parte você controla. Você não controla o tempo, se vai chover, se o sol vai nascer ou não vai. Mas você controla se você vai dormir até mais tarde, se você não vai, também isso aí é possível você controlar. Você pode controlar a hora que você vai dormir, muitas vezes. Você pode controlar em chegar mais cedo ou mais tarde no trabalho. Então, muita coisa não está no seu controle, mas grande parte você tem, de fato, muito controle. Grande parte você tem muito controle. Então, eu incentivo vocês a pensarem sobre o tema. Eu quero ver aí a participação de vocês, o que vocês acham da ideia de destino, livre-arbítrio, do baralho cigano, como vocês enxergam como mais destino, como livre-arbítrio, para que possamos aqui interagir na live, tá? É igual eu falei, com o tempo as coisas mudam, com o tempo as coisas mudam, né? Na antiguidade, né? Como eu citei, na Babilônia, na antiga Mesopotâmia, mesmo, né? Astrologia é a mãe dos oráculos, para quem não sabe, né? Se data aí de 16 mil anos a astrologia. Olha lá, a Sandra, livre-arbítrio. Se data de, em média, 16 mil anos, né? Que foi trazida pelos sumérios. Então, antigamente, era destino mesmo. Porque antigamente as mulheres não escolhiam com quem iam casar. Ou seja, eram já preparadas, né? Casamento arranjado muitas vezes. Hoje não. Hoje a mulher pode escolher com quem ela vai casar. Então o livre-arbítrio, até dentro desse ponto, é muito mais presente, tá? Olá, Fabiana. Eu acredito em destino, porém, podemos ou não colher o que queremos e modificar. Eu não entendi bem a sua pergunta, Fabiana. Vamos lá. Eu acredito em destino, porém, podemos ou não escolher que queremos modificar. Se eu entendi. Aquela história. Vamos facilitar o entendimento. Você é livre para fazer suas escolhas, mas a colheita é obrigatória. Exemplo, usar um exemplo aqui mais
fácil, né? Você não pode impedir a morte, né? O dia que ela vai chegar, mas você pode, de alguma forma, evitar. É igual eu citei anteriormente, né? Um pianista, olha lá, um pianista, para ele ser bom mesmo, ele vai gastar 12 anos para tocar piano ali, para ele ser um bom pianista. Algumas pessoas podem falar, né, que ele é muito talentoso, etc. Mas se ele não, de alguma forma, não tivesse esforçado, se desempenhado o suficiente, aquele talento se esvaía. Né? Tem pessoas que têm uma certa facilidade. A diferença é que outras pessoas vão precisar se esforçar um pouco mais. Vai lá. Raquel, uma amarração pode mudar um destino de um casal? Boa pergunta, interessante. Então, vamos até pegar a carta como exemplo, né? Uma amarração aqui amorosa, né? Vamos só usar um exemplo. Amarração amorosa. Olha, primeiramente, quem fez a pergunta, Raquel, é... tem que ser muito bom para conseguir fazer um trabalho desse, não qualquer pessoa não. Vamos usar um exemplo. Tem que ser um feiticeiro muito bom mesmo, sabe? Muito bom mesmo. Eu, como se diz, eu pratico a espiritualidade há algum tempo, né? E já vi vários casos assim. Não é qualquer pessoa que consegue fazer esse tipo de ritual, né? Tem que ser muito bom. E os bons não vai estar, vamos dizer assim, não vai ser algo assim muito expulso, né? Algo mais reservado. Mas voltando para essa pergunta, entre aspas, eu acredito que pode mudar um pouco o destino, mas não vai dar muito certo muitas vezes, né? Eu acredito que não dá muito certo aquela união, porque o que que ocorre? Aquelas entidades ali que vão unir aquele casal, de certa forma, vai. Aquilo de alguma forma vai perder o efeito, vai quebrar o encanto. E aí, a pessoa vai ter que sempre renovando. Eu acredito que, entre aspas, pode mudar sim, viu, Raquel? Pode mudar o destino, pode adquirir um certo karma, entre aspas, né? Mas aí que entra a cereja do bolo. A amarração mesmo, de verdade, já vai funcionar mesmo se a pessoa tiver caminho. Se for um feiticeiro que entende do babado, ele vai olhar e falar, olha, tem caminho, a gente pode fazer. Vai simplesmente acelerar a volta. Agora, caso não tenha caminho, dificilmente vai fazer efeito. A pessoa vai perder dinheiro e vai colecionar decepções. Olha lá. Luana, peraí. O adoçamento pode ser feito em qualquer pessoa? Olha, pessoal, a proposta da live não é ficar respondendo esse tipo de pergunta. A gente está falando aqui do destino livre-arbítrio, tá? Mas eu vou responder essa pergunta, né? Não é o papel aqui. O adoçamento pode ser feito com qualquer pessoa? Olha, poder até pode, tá? Mas se vai funcionar ou não, aí já é outra coisa. Porque, ok, eu acredito que pode ser feito sim por qualquer pessoa, mas certo tipo de magia, não digo adoçamento, que a magia é mais simples de fazer, mas a pessoa precisa ser de alguma forma outorgada, ela precisa ter autoridade para fazer aquele tipo de ritual. Por quê? Porque axé, ele é transmitido, ou seja, a pessoa é iniciada, ela é autorizada a fazer aquele ritual, e ela vai adquirir poder, entre aspas, para poder fazer aquele ritual. Mas eu já vi casos de funcionar, que pessoas que não eram iniciadas fez e funcionou. Aí vale tentar para ver, entendeu? E é muito relativo também de funcionar, porque vai depender de casos e casos, né? Se for um caso que está muito desgastado, dificilmente funciona. O efeito é menor. Agora, se for um caso que é recente, essa história, aí pode ser até que funcione, né? Depende. Aí vai depender de quem está fazendo, da situação que está envolvida, no sentido de tempo que as pessoas ficaram juntas, né? O tanto de sentimento que está envolvido, porque não tem como fazer a pessoa cegamente se apaixonar uma pela outra. Porque se fosse assim, todo mundo amarrava artista, né? Pessoas famosas. E na prática não é assim que funciona. Aí o bom de se perguntar, né? De uma pessoa que fala, eu faço trabalho amoroso assim assado. Observa se a vida da pessoa ela é bem amorosamente, porque só podemos dar aquilo que temos.
Exemplo, se eu tenho R$ 1.000, eu posso dar R$ 1.000. Se eu tenho R$ 50, eu posso dar R$ 50. Então a pessoa não pode dar aquilo que ela não tem. Então tudo isso tem que ser colocado em observação também, né? Então tem que analisar todo esse contexto, entendeu? Mas enfim, vamos voltar aqui para a live. Então esse conceito de destino, né, e livre-arbítrio é algo imparcial. Tem coisas que, vamos dizer assim, o destino reservou para nós. De repente a pessoa é destinada a ter filhos, tá? Porque muitas vezes a pessoa não pode ter filho. Mas é algo interessante também que a ciência, né, vem mudando. Hoje em dia, a pessoa pode escolher o sexo do bebê, se ela quer que seja homem ou mulher. Hoje em dia isso é possível através da medicina. Então, né, com o tempo as coisas mudam. Então, esse conceito de destino e livre-arbítrio devemos ver com os olhos de hoje. A era de profeta, eu sempre falo isso, ficou lá atrás. A época de Maomé, a época de Jesus, a época de Moisés. Os tempos hoje são outros. Hoje em dia a razão, ela, no nosso tempo contemporâneo, né, o livre-arbítrio, a escolha, ela é muito mais executada do que antigamente. Né? Antigamente era o destino, era assim assado, previa tal guerra, etc. Hoje não funciona assim. Até mesmo porque os engenheiros espirituais, né, os engenheiros da construção divina, exemplo, as coisas podem mudar, de repente, com a evolução da humanidade. É como eu citei anteriormente. Se a pessoa, em outra encarnação, para quem acredita em reencarnação, ela foi uma pessoa malévola, foi uma pessoa que praticou muitos crimes, sejam eles espirituais, sejam eles climas materiais. Ou seja, a pessoa vai trazer aquela bagagem, sim, de fato. Mas, se a pessoa passa a ter um bom comportamento, ela passa a ter boas ações, um bom caráter, lógico que aquela dívida ela vai amenizar. Aquela dívida ela vai ter um equilíbrio. E muitas vezes aquilo que era para acontecer de ruim com a pessoa, aquilo vai acontecer de forma mais tranquila, né, no sentido que não vai afetar muito a pessoa, ou então pode nem afetar, dependendo das graças, das boas ações que a pessoa fez. Então, por isso que não somos totalmente escravos do destino. Então, tem que abordar por essa ótica também para ficar fácil o entendimento. Exemplo, o maior segredo, talvez, do tarô não é tarô não, do baralho cigano não é prever o futuro, ou até mesmo o tarô, né? Não é prever o futuro, é direcionar o futuro. Isso mesmo, direcionar o futuro. Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Vamos usar o exemplo que o cartomante, o tarólogo lá tirou o baralho cigano, seja lá o tarô, tirou as cartas para você. Tá. Aí tá mostrando lá que você vai ser demitido do emprego, etc. Né, que seu chefe está agressivo, etc. Mas se você, de alguma forma, se comportar melhor no seu trabalho, né, seguir as normas do seu trabalho, ou de repente mudar o direcionamento de qual você tem chegando no seu trabalho, né, de repente você está errando e não está percebendo. O baralho cigano vai te mostrar, olha, você está errando aqui assim assado, você tem que mudar essa ou aquela atitude. Lógico que os riscos de você não ser mandado embora do seu trabalho vai de fato diminuir. Mas muitas vezes você não tem também livre-arbítrio ou demissão, muitas vezes. Mas você tem um livre-arbítrio, livre-arbítrio tem um bom comportamento. Então isso aí vai envolver várias questões. Muitas vezes também tem aquela questão, né? Você perde o emprego, é aquele emprego dos sonhos, e passa um tempo você arruma um emprego muito melhor que aquele. Então, é aquele famoso ditado: existem males que vêm para o bem. De males que vêm para o bem. Então, também o contrário também é verdadeiro.
Então devemos enxergar as coisas também por uma outra ótica, tá? Pessoal, não estou respondendo esse tipo de pergunta, tá? De responder pergunta de carta, essas coisas. Estou explicando do baralho cigano entre destino e livre-arbítrio, tá? Não estou respondendo perguntas de amor, de... Não precisa mandar data de nascimento, que não é aqui o papel da live, tá bom? Então, como eu citei, né, pessoal? A escolha, ela é livre, mas a colheita, ela também é obrigatória. Então, devemos entender isso, tá? E como eu disse, né, como foi dito anteriormente, as estrelas, é natural das estrelas piscar e reluzir o seu brilho. Você não vai ter interferência nenhuma no sentido assim, de querer mudar isso. Porque as estrelas vão brilhar porque tem que brilhar. É da sua própria natureza. Como o Sol também é da sua natureza nascer, brilhar e reluzir, expandir o seu brilho. É o papel dele, é a função dele. Então, o Sol não tem livre-arbítrio. Ou seja, é da natureza, é algo inerente do ser humano, a morte. Isso vai acontecer com todos nós. Queira ou não queira. Isso todos nós vamos ter que passar. Ou seja, podemos evitá-la de alguma forma dela ser prematura. Quando digo prematura no sentido assim, precoce, de não acontecer rapidamente, né? De envolver em brigas, né? De não frequentar vários lugares, ir para caminhos errôneos, mas que ela vai chegar para todos, de fato vai. Podemos escolher ter uma boa alimentação, né? Fazer prática de exercício físico, isso com certeza melhorar a sua saúde, você pode viver mais tempo, mas não vai impedir que a morte chegue. Então, tem coisas que não podemos assim mudar, mas grande parte, você é sócio majoritário da sua existência, você pode mudar, tá? Exemplo, as flores não se esforçam para abrir, elas apenas desabrocham. É da sua própria natureza. Independente do seu livre-arbítrio, as flores vão se abrir. Mas você pode ter o livre-arbítrio de destruir as flores, né? Mas é da natureza delas desabrochar, nascer. Os peixes não tentam nadar, apenas nadam. É da natureza deles. É algo inerente a eles. Pessoal, não estou respondendo perguntas de amor, de... O papel da live não é esse. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui o tema. Talvez estão chegando agora, mas está bem explícito aí o título da live. Do que se trata. Tá? Dentro da psicologia, né, se acredita muito no inconsciente. Né, que o inconsciente, né, é onde fica gravado, né, as nossas emoções, né, mais profundas, né, traumas, etc. Alguns assemelham também ao destino, né, mas é um destino mais ligado à linguagem da psicologia, podemos usar assim, né? Exemplo, você tem escolhas de ter conhecimento. Isso de alguma forma vai abrir as portas para você. De repente, ser um profissional mais capacitado naquilo que você faz. Essa capacidade pode vir através de você adquirir experiência com outra pessoa. Isso vai, de alguma forma, você vai colher bons frutos. E é aquela história, né, aquele ditado, né, bíblico lá, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, se você investir em você, no seu conhecimento, não tem como você colher maus frutos. Estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão de destino, livre-arbítrio, etc? Quem quiser fazer alguma pergunta está aberto aí. Mas eu não estou respondendo pergunta de jogo. O papel aqui não é jogar. Não é esse papel aqui. Jogar cartas, né? Eu estou explicando se
do baralho cigano, se é destino, livre-arbítrio, né? Eu estou expondo aqui essas, essa dicotomia, essas oposições. É muito hoje também, pessoal, se fala muito da inveja, né? Etc. A inveja vem do latim, que é invidere, que é ter raiva do sucesso alheio. Mas hoje em dia todo mundo fala que é invejado, mas ninguém tem inveja, né? Todo mundo quer ser o invejado, mas ninguém tem inveja. Então, muitas vezes a pessoa atrai inveja por ficar contando seus planos, contando seus projetos, né? Isso acaba atraindo. Então, muitas vezes a pessoa não sabe ser silenciosa. Olha lá, Denise chegando agora, boa noite. Tira, boa noite. Pessoal, peço desculpa essa barulheira aí de vizinhos, de cachorro latindo. Mas então hoje estamos falando, né, da destino e livre-arbítrio. Né? Esse balanço ganha destino e livre-arbítrio. Então, o papel é deixar a escolha na mão do seu consulente. Você aponta caminhos e, de alguma forma, deixa ele escolher. A escolha tem que partir dele. Não devemos interferir na vida de ninguém. Como eu disse, a diferença de um mestre e um discípulo é simples. O mestre, ele não adquire karma, ele não interfere na vida de ninguém. Ele deixa a pessoa seguir a vida dela. Lembrando que essa palavra mestre aqui no Ocidente é muito confundida. Mestre é aquele que consegue caminhar com suas próprias pernas. Lá, Ravi, né? Rave, Ravi, chegou. Boa noite. Então, pessoal, esse conceito de livre-arbítrio e destino é bem abrangente. Não dá para limitar, eu sou responsável pelas minhas escolhas, entre aspas, né? É culpa do destino. Nem sempre é culpa do destino. Você é responsável por muita coisa na sua vida, né? Você controla muita coisa, não controla tudo, mas controla muita coisa. E o ser humano, o que nos diferencia dos animais é a razão, é o livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio. Eles simplesmente vivem a sua natureza, fazem o que tem que fazer através dos instintos, e é isso. Agora o ser humano não, o ser humano tem o livre-arbítrio, né? Temos essa diferença, é o que nos diferencia dos animais. Não, o ser humano é um animal mais perfeito pela razão, por ser racional, por ter esse dom de fazer escolhas, né? Até mesmo pode parecer algo um pouco exagerado, mas em textos antigos do ocultismo se diz que o ser humano, em, em sintonia com a sua verdadeira essência, por ter o livre-arbítrio, ele pode controlar anjos. Né? Se dizem, reza a lenda que os anjos têm um pouco de inveja do ser humano, pelo ser humano ter livre-arbítrio. E os anjos não têm livre-arbítrio. Para vocês terem uma ideia, os anjos, quando têm que executar algo, eles executam. Eles não têm livre-arbítrio. É uma força, entre aspas, cega. Ela tem que cumprir aquela função, né, independente do que tem que fazer. Então, estão entendendo essa função de livre-arbítrio e destino, que se é aplicada também nos oráculos, até mesmo no baralho cigano. Então, estou abordando, né, de uma forma um tanto mais abrangente, para não ficar assim lacunas, né? Não ficar algo vago, para facilitar aí o entendimento. Porque
o mistério, muitas vezes, ele é inimigo da verdade. Quando a pessoa tenta mistificar muito uma coisa, é porque ela não está entendendo muito, ela quer te enganar. Então, tem que ser abordado por esse ponto. Essa questão do destino é um tema bastante delicado, né? O destino, ele acontecia mesmo, né? Assim, quando era algo predestinado, lá na Idade Média, né? Bem antigamente mesmo. Como eu citei da astrologia, antigamente se fazia uma mapa astral e falava, olha, é assim assado, vai acontecer assim assado. Hoje em dia não é mais assim, pelo racionalismo, pelo iluminismo, né? A era do racionalismo, do racionalismo, penso logo existo. Então isso com o tempo mudou. O ser humano hoje tem total livre-arbítrio de mais coisas que antigamente ele não tinha. Antigamente era a era de peixes, né? A era de peixes. Peixes é um signo que nos remete muito às coisas do inconsciente. Né? Peixes é regido por Netuno, aquela neblina, né? O signo da espiritualidade, né? Da empatia, da filantropia. Então, antigamente, muito antigamente na era de peixes, né? Saímos da era de peixes em 2013, na verdade, né? Então a nova era de aquário. Então é uma era agora desde 2013, porque a estrela Regulus, eu não lembro agora por qual constelação que ela passou, eu não lembro se foi de Aldebaran, mas então teve essa chegada da nova era, que é a era de aquário. Então, uh, a era de aquário vem trazer essa mudança, né, de ter uma visão mais científica, uma visão mais futurística, né, das coisas. Igual a era da época de Moisés, né, a era ariana. Moisés era aquele jeito irado, né? Podemos dizer assim, um discípulo irado. Então as eras mudam, os tempos mudam. Olha lá, Fabiana, hoje temos que escolher se devemos acreditar ou não. Olha, não é questão de acreditar, Fabiana, é uma questão de como 2 mais 2 é 4. Vamos usar um exemplo, igual eu citei. Você tem muitas coisas assim, muita coisa já está num predestino. O país que você nasceu, a língua que você fala, a família que você nasceu, a cor de pele, ok. Mas é da sua escolha morar em outro país, no caso você queira, aprender outro idioma, é da sua escolha. Então tem coisa que. Olha lá o que a Fabiana falou. Escolhas, né? Não entendi. Escola, não entendi, Fabiana. Você está acrescentando então. Hoje temos nas escolas, eu não estou entendendo. Você falou escolhas, agora eu estou falando escola, não entendi a pergunta. Escolha, né? Na verdade, a escolha. Temos a escolha. Mas é igual eu falei, né? Toda escolha, ela, ela é fruto de uma consequência. Mas é igual eu citei, né? Dentro da doutrina espírita, eu gosto da visão deles, né? Do que Allan Kardec prega no sentido da questão de débito, né? Exemplo, se a pessoa ela cometeu, né, muitos atos desastrosos em outra vida, um exemplo, se ela ter boas ações nessa vida, ela escolher em ter boas ações dentro dessa vida, ela vai, de alguma forma, aquilo que aconteceu com ela de forma grave pode amenizar, entende? Então tem os prós e contra dentro desse sentido. Mas igual eu falei, o destino hoje, o livre-arbítrio hoje em dia ele é mais forte do que antigamente.
Porque a alma do mundo é diferente de antigamente. Quando eu digo a alma do mundo, é a alma de todos os seres, né? A alma do planeta, de modo geral. O ecossistema ele mudou, não é igual de antigamente. A evolução é outra. Um próprio exemplo, né? Algo que está muito na alta é a própria constelação familiar, né? Que. Peraí. Exatamente, boas ações nos leva. Isso aí, Denise. Um exemplo, a constelação familiar. A pessoa tem certos traumas, etc. A pessoa é constelada, com o passar do tempo a pessoa vai melhorar. Aquilo que bloqueava ela, é um exemplo, a pessoa que tem problema financeiro, vai ter problema com mãe, né? A pessoa que teve abuso, né? De repente sofreu abuso, que vai atrapalhar a pessoa. De alguma forma, a pessoa vai lá e de alguma forma ela como que eu explico? Ela constela aquilo vai mudar, a vida dela vai fluir, a vida financeira dela vai melhorar. Aí a destino, o livre-arbítrio, ela teve a escolha de buscar ajuda. Ela podia não escolher e continuar como estava. Vamos lá. A Denise, exatamente, as ações nos levam à evolução espiritual. Olha lá, Ciderley Moraes. Toda escolha tem que dar contas do que foi escolhido. Aqui se faz, aqui se paga. Só colhe o que plantou. Isso aí, perfeito. Porque não tem como a pessoa plantar laranja, né, e comer melancia, né? Como citado anteriormente. A escolha é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E todas as verdades são meias verdades. O que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta. Eu estou sendo de uma forma parcial, porque aquele que se acha o dono da verdade pensa pouco. Quem tem muita certeza é porque pensa pouco. Então, devemos ouvir vários pontos de vista. Eu fujo de verdades absolutas. Eu estou aqui apenas para expor ideias, né? O conceito do livre-arbítrio e destino dentro da visão que eu tenho de baralho cigano, da experiência que eu tenho ao longo de anos dos meus entendimentos, né? E como professor de baralho cigano e tarô. Então, de alguma forma, uma ideia, né, que eu trago aqui. De alguma forma, talvez você que esteja assistindo a live, isso de repente possa esclarecer algumas dúvidas que você tem sobre o tema, sobre o assunto. É um assunto bem abrangente nesse conceito de destino e livre-arbítrio. Eu acredito que não, nem tudo está 100% escrito, porque Deus seria muito assim sem criatividade se o destino tivesse totalmente escrito na pedra. A pessoa tem, com certeza, o direito sim de mudar. Aí vem aquelas perguntas, aqueles discursos intermináveis. Ah, se Deus é onipotente, onisciente, né? E onipresente, se ele sabe de todas as coisas, por que que Adão, né, e Eva comeu o fruto proibido, etc. Será que Deus realmente não sabia disso? E essa ideia de Deus também é um assunto também muito abrangente, né? De limitar Deus a um senhorzinho que fica lá no céu, não. Deus, ele é tudo que existe. Deus praticamente ele é tudo. Simplesmente é tudo. E é uma inteligência tão tremenda que ele pode se manifestar de várias formas, em vários cultos religiosos. Religiosos, não existe um Deus X que é o melhor, não. Existe vários. E Deus sendo o legislador do universo,
E tem também, Deus não é dono de nada sozinho, né? Ele tem os seus, as suas extensões, né? Para os negros na Nigéria vai ser os orixás, do panteão africano dos Yorubas, né? Seria Olodumare, que seria o senhor do universo, Olorum, senhor dos espaços, Olofin, o senhor das leis. Para a cultura hindu na Índia, é Brahma, né? Tem Krishna também, Vishnu, Shiva. Olha lá. Isso por isso Deus nos deixou, sim, com certeza, com certeza. Por isso Deus nos deixou o livre-arbítrio. Até mesmo se for ali para o judaísmo, né, esse conceito de Deus, você vai lá na árvore da vida, você vai lá em Keter, né? O nome Erie, um dos nomes de Deus, você tem lá Keter, você tem é, o Deus da sabedoria, que é Yahvé, você tem Elohim, que é o Deus do entendimento, né, daquele que está oculto. Você tem o Deus da misericórdia, que é El. Você tem Elohim Gibur, em Geburah, Deus da minha força. Você tem em Esod, a esfera lunar, você tem. ah, Deixa eu ver aqui. Por isso que Deus. Você tem na esfera lunar em Esod. Uh, Shaddai El Hai, você tem aqui em Malkut, Adonai, né? Você tem em Netza, né? Tetragramaton de Sabaoth. Na esfera de Mercúrio você vai ter Elohim. Então, na esfera solar vai ter Elohavadat. Então, Deus ele vai se estender por várias, ele vai ter vários nomes, né? É um assunto complexo também nessa ideia de Deus. Então, igual eu citei, não existe verdades absolutas, né? O próprio um dos princípios herméticos no Kybalion, que todas as verdades são meias verdades. E princípio e fim são os mesmos. Então, é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui essa live, né? Sobre destino e livre-arbítrio a respeito do baralho cigano, né? Espero ter elucidado bem esse tema, tá? Então, recapitulando, né? Antigamente, a humanidade não tinha tanto livre-arbítrio. O destino era mais atuante. Hoje, no nosso tempo contemporâneo, temos mais livre-arbítrio que destino. Ou seja, podemos ter mais escolhas do que antigamente. Como eu citei, próprio da astrologia, né, que surgiu há 16 mil anos atrás, ali pelos Sumérios, na Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, ali a Síria, entre o rio Frates e o rio Tigre. Então, antigamente, a astrologia era algo que previa mesmo e acontecia e assim assado. Hoje em dia não é mais assim. Até no mapa astral mesmo, vamos usar um exemplo, Saturno, né, o grande maléfico da astrologia. Onde você tem Saturno no mapa, é onde aquele ponto é mais demorado, aquele ponto é mais difícil, aquilo se torna mais complicado. Mas hoje em dia, como temos o livre-arbítrio, né, estamos na era mais racional, podemos mudar essa ação. Ou seja, podemos usar aqueles obstáculos para crescimento. Como citado anteriormente, propriamente dito, a palavra pecado simplesmente errar o alvo. Né? E é errando que se aprende. Então, esse conceito de pecado, né? E tem muita coisa na Bíblia, né, que é algo muito sagrado, que foi modificada. Infelizmente, né, o ser humano, né, adotou a Bíblia, né, na antiguidade, né, as pessoas, como se diz, é algo nos papas, né, nos cleros, né, era adotada de acordo com a sociedade.
né, para aquele tempo. Então eles mesmos faziam as leis deles e isso foi passando de frente em frente, né? E a Bíblia é algo metafórico. Exemplo, quando se fala, passou 40 dias no deserto, etc. Tem que entender uma coisa, o cara não passou 40 dias no deserto, não passou 40 anos no deserto. 40 em hebraico quer dizer mais. Então a Bíblia é muito metafórica. Então, pessoal, é isso, né? Então, vejo vocês na próxima live.